noite, pessoal. Que bom estar aqui mais uma noite com vocês pelo VRT Channel, para mais de 175 países, 800 cidades. Bom, gente, vocês sabem que eu também gosto de trazer muito assunto aqui, além de televisão, de música, mas a gente também tem que falar sério, né? Eu acredito muito que a gente aqui na comunicação, a gente tem uma prestação de serviço. E hoje, então, não podia ser diferente. Primeiro eu vou dar boa noite para os meus convidados, para Camila. Tudo bem, Tudo Camila? Bem, boa noite. Obrigada boa noite. Por estar aqui, viu? Eu que agradeço, viu, pelo convite, pelo espaço. O Emanuel, que vocês já conhecem, já esteve no meu programa, mas agora pessoalmente, músico, né? Produtor musical. E boa aí? Boa noite, muito obrigado pelo convite, minha querida. Muito bom estar aqui com você. E vamos a um papo muito interessante, que a Camila tem muita coisa pra falar. Eu digo que é muito necessário, né? A gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, que é um papo que eu acho que estenderia, acho que uns 3 programas, né? Com certeza. Sim. Mas a gente vai tentar trazer o máximo de informações para vocês que seja relevante. Vamos por começar? Bora. A Camila, ela tem um projeto que chama Voz e Visibilidade, que começou em Cotias, mas deixando claro que começou em Cotias, mas atende, né, São Paulo, região, de onde for, né, Camila? O mundo. Conta pra gente o porquê desse projeto e o que é esse projeto. O movimento Voz e Visibilidade, ele nasceu, na verdade, na necessidade interna ali de transformar uma dor em luta. Né? A minha mãe, ela é desaparecida fazem 21 anos, agora no dia 13 de setembro, completaram 21 anos do desaparecimento dela. Uhum. E aí, no ano passado, dentro de um processo ali de terapia, né, de fazer essa terapia, de começar a cavocar aquela dor, veio essa angústia de falar, e aí, né, minha mãe continua desaparecida e o que vou fazer agora em relação a isso? E aí aquele desespero de também não encontrar mais nenhuma informação a respeito do caso dela no Google. Então eu digitava lá Marla Gadelha, que é o nome da minha mãe, e não aparecia mais nada, nenhuma informação. Não tinha mais. Mais nada. E aí começou aquele desespero. Como assim não tem mais nenhuma informação de notícias de 20 anos atrás, né? Uhum. Então, junto com uma mídia local em Cotia, então a gente conseguiu trazer toda a história dela, então trazer o nome dela para o Google. E aí foi quando a gente começou a mexer na cidade e falar assim, o que temos em Cotia de políticas públicas? Nada. Então, a gente precisa de um projeto de lei. E aí foi quando teve essa movimentação, conseguimos lá o projeto de lei ser aprovado. Uhum. Então, agora, anualmente, a gente tem uma data na cidade para falar sobre esse assunto. Olha, que legal. Então, é um pequeno passo dentro de um universo todo de várias coisas que a gente precisa começar a enxergar, né? E me fala uma coisa que eu fiquei curiosa. Você tem quantos anos? Desculpa. Eu tenho 38. 38. Então, você era muito nova quando sua mãe desapareceu. 17. Muito nova, ainda mais nessa fase de adolescência que a gente ainda precisa tanto da mãe do lado, né? Como que sua mãe desapareceu, assim? Foi assim, num dia normal, né? Ela levou eu e meu irmão pra escola de manhã, deixou a gente na escola, e ela seguiu pra casa dos meus avós, porque era uma rotina dela de passar na casa dos meus avós antes de trabalhar, pra saber se eles estavam bem e tudo mais. E naquele dia, ela tinha alguns compromissos para fazer. Minha mãe, professora de educação física, ela não ia dar aula naquele dia, mas ela tinha alguns compromissos. Então, ela tinha que passar numa escola que ela dava aula para deixar umas apostilas. Depois, ela ia para a região do Butantã, aqui em São Paulo, para pagar uma conta, porque antes a gente não tinha a facilidade da internet. Que é hoje, que a gente quase não sai para isso, né? Exatamente. Então, ela tinha que ir nesse banco, depois ela ia visitar minha tia. E depois ela voltava para 2 compromissos em Cotia. Uhum. Um deles, uma reunião na minha escola. E para tomar posse como professora efetiva do Estado. Então, assim, era um dia importante para ela. Claro. Só que ela não chegou em nenhum. Ela não chegou em nenhum desses. Então, assim, ela não... As apostilas que ela tinha que entregar na escola ficaram dentro do carro. Ela não chegou no banco porque a gente pediu a filmagem e não... Nada. Assim, nenhum dos compromissos. Desde o primeiro. Então, assim, ela só esteve realmente na casa dos meus avós, porque ela conversou com a minha avó,
Ela ainda ligou pro veterinário para chamar o veterinário por conta de um contratempo lá com os cachorros da minha avó. E foi a última vez que ela foi vista. Nossa. Então, o carro dela ficou parado, estacionado na frente do portão, com as coisas dela lá dentro. Então, o carro continua... Ela nem saiu do nem carro, saiu então com o foi carro. ali. O que Exatamente. aconteceu foi ali. E assim, muitas coisas chamam a atenção, porque a gente conhecia a minha mãe... para quem acredita em signos, nela, virginiana, toda metódica, então completamente. Assim, a gente sabia de todos os... A minha mãe era uma pessoa muito previsível nesses detalhes dela. Então, por exemplo, deixar o carro parado do lado de fora, só se ela fosse sair com o carro, senão ela teria estacionado. O fato dela ter chamado o veterinário para ver os cachorros, também ela não ia deixar o carro na frente do portão para atrapalhar o veterinário entrar para pegar os cachorros. Esses detalhezinhos, sabe? Que às vezes a gente não... É umas coisas que a gente faz e quando acontece algo a gente fala, opa. E aí ela desapareceu com a bolsa, com a chave de casa, com a chave do carro, coisas que aí chamam mais atenção, porque se por acaso ela pensou, bom, não vou sair com o carro, ela teria deixado a chave e o documento do carro dentro da casa dos meus avós. Porque caso também precisasse retirar. Isso. E não. Né, com a chave de casa. Então, assim, ela nunca ia pra rua com a chave de casa. Ela sempre deixava na casa dos meus avós, por exemplo. Então, esses detalhezinhos... Já tinha uma certa rotina de determinados acontecimentos. E é por isso que a gente sempre fala, quando uma pessoa desaparece, o familiar, ele tem que tomar esse cuidado de entender esses detalhes, a rotina. Onde que quebrou uma rotina? Porque isso pode ajudar nas investigações. O que aconteceu de diferente hoje? Deixa eu parar pra pensar o que ele não faria. Exatamente, né? Então, a gente tem sempre que prestar atenção nesses detalhes, quando a gente vai abrir o boletim de ocorrência, seja online ou seja na delegacia. Então, esses detalhes que chamaram muita atenção e que podem ajudar na investigação. Então, isso chamou muita atenção. O que hoje, 21 anos depois, a gente imagina... Ou pegaram a minha mãe na frente do portão, e na época não tinha câmera, não tinha era nada. igual hoje, que é fácil, né? O celular na época era analógico, então a gente não consegue. É diferente de hoje, que você consegue. Hoje você consegue rastrear, né? Entendeu? Então, assim, todas essas dificuldades que aí também prejudicaram nessa questão. Quanto tempo depois vocês perceberam que tinha algo de diferente, assim? Cheguei da escola, a gente estudava de manhã, eu cheguei da escola e minha mãe sempre, final da tarde, era o horário que ela chegava para buscar a gente na casa dos meus avós. Então, a gente passava a tarde lá com eles. Entendi. Pra um fazer companhia pro outro. A gente não ficar sozinha em casa e fazer companhia pros meus avós. Então, era o horário da minha mãe chegar por volta, de 18, 19 horas. E outra coisa que chamou muita atenção, que logo a gente já começou a ligar pra todo mundo. Porque a minha mãe, se ela atrasasse 5 minutos, ela já tava ligando. Olha, mamãe, tu vai atrasar, tô indo no mercado, tô não sei o quê. Ela avisava. Ainda mais que ela tinha deixado vocês, né? E aí deu 19, 19h30, 20. Eu acho que por volta de umas... E o carro lá. E o carro lá. E aí a gente começou a ligar no celular. Eu acho que a minha memória, assim, é que às vezes a gente dá uns apagões do dia, né? Sim. Mas assim, eu sei que eu me lembro, chamou nos primeiros momentos, o celular ninguém atendeu. E logo depois já começou a cair na caixa postal. Então, quando bateu por volta de 9 horas, 10 horas, eu sei que estava chovendo nesse dia, começou a chover muito forte à noite. Minha avó já começou a ficar mega preocupada e a gente já começou a acionar a família inteira, né? E uma coisa, o boletim de ocorrência foi feito pela manhã, não haveria necessidade de ter esperado. Isso que é muito importante ressaltar, que a gente estava falando. Reforçando. Gente, sempre, às vezes a gente vê, tem que esperar 24 horas. Não. Pode ser muito tarde, 24 Exato. horas. Fugiu ali do controle 2, 3 horas. Você vê que algo, igual ela falou, você viu que tem detalhes que não tá fechando, vá atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, ainda a gente tinha essa questão da minha mãe ter o celular, né? Há 20 anos, 21 anos atrás, não era tão comum. Hoje todo mundo tem celular. Meu filho tem celular, né? Então, assim, não era tão comum. Então, a gente começou a ligar e nada. E aí, de repente, cai na caixa postal, enfim. A ideia é não aguardar 24 horas, porque não existe essa informação. Assim, ela é mentirosa, fake total. É fake news.
Não precisa. Nossa, tem que e ser não muito deve. reforçado isso, porque até hoje tem essa. A essa gente crença vai que é na divina. polícia. Na própria a gente vai na polícia. A Sim, própria essa não, informação. a polícia mesmo fala. Então você que tá passando por isso, bata o pé. Não vou esperar. Não tem que esperar. Existe uma lei federal que diz que, assim, a pessoa, se você percebeu realmente que ela saiu da rotina, você tem o seu direito Sim. de abrir o boletim de ocorrência. Você deve abrir. E quanto antes, melhor porque você com consegue certeza. agilizar. Principalmente quando a gente vai falando de criança. Né? Exatamente. Então, assim, tem que ser muito rápido, gente. Não pode esperar mesmo. Aí vocês fizeram esse. Eu tô perguntando muito da história da sua mãe, porque eu acho muito relevante a gente escutar quem passa pelo acontecido. Porque a gente ouve histórias, eu nunca passei por isso, mas sempre que eu ouço alguma história, alguma mãe, até quando é a mãe que sumiu ou o filho, né? A gente vê muito criança, eu tento me colocar no lugar, eu falo, gente, a dor de um luto é uma dor muito forte, mas você não saber aonde aquele ente querido está, Exatamente. o que ele está passando, e você às vezes não poder finalizar aquela Isso, história. não ter o fechamento da história. A história fica sempre em aberto. Exatamente. Isso é uma tortura. É um luto inacabado. É uma Isso. tortura. Porque eu acredito assim, ó, faz 21 anos, a gente sabe que faz muitos anos, mas não sei, mas a sensação que às vezes pode vir até no inconsciente que, não, mas ela vai aparecer. Não, a gente tem essa esperança. Eu vou ter uma. Então você não consegue fechar aquele Sim. ciclo, né? Seja qual for, você não consegue. Não. E por isso que eu acho importante, igual você falou dos detalhes. Vocês foram percebendo coisas que ela fazia e ela deixou de fazer. Então aí de manhã vocês fizeram o boletim. Na manhã seguinte, né, a minha tia fez o boletim de ocorrência e colocou detalhes da roupa que a gente falou pra ela que ela estava sim, vestindo. também Isso tem é isso. importante. Também tem Quando isso. a gente abre o boletim de ocorrência, é importante colocar mínimos detalhes. Se você souber da roupa, hoje a gente coloca, né, número de celular e tudo mais. É importante também falar se faz uso de medicamento, se tem... exatamente. por exemplo, se tem algum problema com droga, se bebe, é importante colocar. Até quem toma remédio, às vezes, vai lá ver se a pessoa tomou aquele remédio naquele Sim. dia, ou se, Isso. né? Tem que Porque rastrear tudo, tudo. entendeu? É um pouco investigativo, tem que ligar aquela chavinha Sim. da investigação pra ajudar, Por isso que é entendeu? importante prestar atenção no outro, né? Então, olha só como é importante. A Aí a gente gente, olhar às vezes, pro não lado e presta, olhar pro outro. Olhar pro outro. E hoje eu tá vou tão... reforçar Tá tão uma difícil coisa. isso. Mais uma vez, olha só, a gente tá falando, 20 anos atrás não tinha celular, não sei o quê. Há 20 anos atrás, a gente não falava de saúde mental. E existe a possibilidade também, né, que a gente acredita, ou pegaram a minha mãe na frente do portão, ou é um caso de saúde mental. Claro. Pode ter dado um apagão da memória dela. Claro. Então, assim, muitas coisas que a gente acompanhou, assim, dos últimos anos, antes dela desaparecer, levam, sim, a entender que a minha mãe estava numa depressão. Mas aí é aquela coisa, a gente não reparou. Mas por que a gente não reparou? Porque a gente não falava. Eu era uma adolescente de 17 anos. Você ligava a televisão, você via algum programa falando de depressão? Não, era frescura. De Até ansiedade? hoje a gente ainda ouve falar que é Ai, frescura. gente, acorda, olha o que você tem, olha a sua vida. É. E a gente, às vezes, fica com medo de reclamar, né? Nossa, eu não vou reclamar, não, porque, nossa, né? Olha, tem gente que faz isso. Cara, sua dor não pode diminuir a minha dor. Falta muito Exato. mais empatia. A gente tem que ser empata. A gente tem que Isso. saber escutar o ser humano que tá do nosso A gente lado. tem que ter paciência, né? Temos É que uma ter coisa- paciência, porque hoje o mundo tá muito mediatismo, a gente quer tudo pra ontem, pra hoje, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Então, por exemplo, a minha mãe, ela ficou viúva 5 anos antes de desaparecer. Então, assim, a gente percebeu ali que hoje, olhando, né, pra todo trás, o eu falo, cenário. cara, minha mãe estava numa depressão, com certeza. Ela não aceitou aquele luto do meu pai. Então, assim, aí ela teve que dar conta de... Minha mãe sempre foi uma mulher, assim, daquela que palpa toda a obra. Aham. E, de repente, ela fica viúva e aí ela tem que dar conta de 2 filhos, trabalhar em 3 escolas e tal, e dar conta da casa. Gente... E às vezes, na hora que ela viu, você falou que ela tava com um monte de compromisso. Aí ela foi e deixou vocês. Aí ela foi na casa da mãe dela, resolveu alguma coisa. Às vezes ela chega, sabe que eu sou mãe de 2. Sabe quando você chega e faz só... Meu Deus, eu não tô aguentando mais. Começa a te sufocar. Você fala assim, Mas eu não isso tenho mesmo. lugar. É isso. Porque isso acontece. A gente às vezes tranca no banheiro e fala... É, isso mesmo. E às Mãe vezes de pode ter 2, sido isso. mãe de uma adolescente, de um pré-adolescente, De um pré- ela dava aula para adolescentes.
E aí ela Entende? chegou e... Às vezes pode sim. Tanto que, assim, nessa palestra do dia 13, que nós tivemos lá em Cotia, um dos palestrantes falou muito sobre saúde mental. Sim. E ele falou sobre a fuga dissociativa, que é uma palavra meio estranha, mas ela é nada menos do que um apagão da memória. Aham. Então, a pessoa começa a ter dores de cabeça muito forte, de repente ela apaga a memória, ela não sabe onde ela tá, ela simplesmente perde, ela não sabe quem é ela. Aí ela sai andando e ela recomeça uma nova vida. Olha... Porque ela entende que, tipo, quem eu sou. E aí, de repente, ela inventa um nome e ela é uma... Cria um fuga mundo de paralelo. Ele deu vários exemplos de uma pessoa que foi parar, ela trabalhava no centro da cidade e ela foi parar no interior, não sei 300 aonde. e poucos quilômetros. Depois, foram 3 vezes que essa pessoa teve esse problema. Que foi parar não sei isso? aonde. Ele desapareceu 3 3 vezes, vezes. a família conseguiu achar e tudo mais, e ele, quilômetros de distância, foi achado. Porque ele tem essa... Eu não sei se a gente pode falar que é uma doença, né? É muito É uma questão emocional de também, né? Mas aí o emocional, que é aquele negócio que... As dores emocionais, né? A gente fala das doenças emocionais, né? Que, por exemplo, igual dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça a vida inteira e eu já tomei remédio. Aí você faz uma terapia, você faz uma microfisioterapia, resolve. Né? Então, as coisas vão surgindo. Não é que as coisas vão surgindo, é que eu falo assim, a gente vai tendo informações das coisas, né? Muita gente fala assim, nossa, mas parece que tá todo mundo com depressão. Sempre existiu a depressão. Sempre existiu. A diferença é que agora a gente fala sobre a depressão. É que, na verdade, a gente fantasia um mundo maravilhoso, uma família doriana que não existe. A mulher, hoje em dia, ela tem uma carga horária... Gente, desculpa, mas... É impressionante. Você tem 2 filhos, você trabalha. 2 filhos. Quer dizer... Doideira, que hora que você descansa? Eu falo assim... Que hora você pode ser você, Nossa, sabe o que eu escutei uma frase esses dias, numa série que eu até depois eu falo que tem que muito assistir. A mãe fala pra menina, a menina engravidou, jovem, assim, que tinha formado e tal, ela tava chorando, ela falou assim, vive seu luto. Ela falou assim, mas que luto? Eu acabei de ter um neném. Não, mas o seu luto do que você era antes. Sim. Porque é isso que tá fazendo você ficar triste. É isso que tá fazendo você ficar desesperada. É isso aí. Né? Então, é um luto. E realmente, você quando... a gente tá falando por conta da sua mãe, pode ser de ser pagão, mas isso é muito real. Porque quando a gente... O problema que eu falo, romantiza muito a maternidade, por exemplo. Exatamente. Aquela amamentação na capa de revista, você lindo, o bebê amamentando e... A barriga já tá chapada. A barriga né? chapada. E ok, eu dou conta de tudo, ou aparece com 5 babás. Não, eu dou conta de tudo, mas não mostra 5 babás que tá te ajudando lá, enfim. E aí, quando vem a sua realidade, você chega a questionar se eu nasci pra ser mãe. E aí você começa a se culpar porque você tá questionando porque você é ser mãe. E surta. Você viu como É isso. tudo leva... E tudo leva. A pessoa a dar um... Ela enlouquece, ela some. E aí, assim, ele falou muito sobre... Tanto que na palestra, eu já tinha ouvido falar sobre essa palavra, mas ele explicou de uma forma... Eu chorei na palestra, porque, assim... Aquilo me tocou muito. Falei, cara, é isso que aconteceu com a minha mãe. Só pode ser. Sim. Porque a gente... É muito louco dizer assim. A gente começa a criar pequenas histórias não, minha mãe desapareceu por causa disso. Não, aconteceu tal coisa. E a gente começa a criar histórias assim pra amenizar. E não é assim, entendeu? É óbvio, a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas não dá pra eu falar, não, isso aqui é uma verdade absoluta, aconteceu isso. Não tem como, é só o achismo. Exatamente. Então, o que também deixa a gente muito aflito, eu e qualquer outra pessoa que tenha um ente desaparecido, essa pessoa tá bem? Ela tá passando fome? Ela tá passando frio? Onde ela tá? Gente, ela tá presa em algum lugar? Eu não consegui imaginar. Privado, sabe? São várias coisas que a gente começa a imaginar. Você entra em pânico. Não, eu assim, eu fico sem entender, porque é uma dor de você não saber o que fazer. E teve uma investigação? Assim, os casos de desaparecimento, quando você abre o boletim de ocorrência, primeira coisa, abrir o boletim de ocorrência, o que vai acontecer? O RG da pessoa que está desaparecida, ela é bloqueada. Então, isso acaba ajudando na questão de, sei lá, um passaporte, algo assim nesse sentido. Mas
o BO de desaparecimento de pessoa é o único que não é enquadrado como um crime. Então, ele não é um crime. E ele pode ser ou não investigado. Então, assim, no caso da minha mãe, teve uma investigação, mas assim, aquela coisa. Estamos no Brasil, não temos... Hoje a gente tem uma lei federal, ela existe, ela tá lá. Porém, ela não é colocada em prática. Então, por isso que a nossa luta, ela é diária e ela precisa ganhar essa força. Então, quando a gente tem esses espaços como esse aqui, é importante. Porque... E, infelizmente, né? Às vezes tem que ganhar... Infelizmente, entre aspas, claro. Mas tem que ganhar mídia, negócio, incomodar alguém. Mas, ó, é ganhar a mídia de uma outra forma. Não é ganhar a mídia colocando esses casos e fazendo... Como que é a palavra? Querendo só um ibope, fazendo uma tragédia em cima do... É como se fosse... Usar aquela história só pra... Ibope. É isso mesmo. Tinha uma outra palavra que sumiu. Sumiu a palavra, mas é assim, querer trazer só a parte da tragédia. Cara, é assim, uma pessoa está desaparecida. Desaparecem por hora 9 pessoas. 9 pessoas por hora no Brasil. Gente, então, assim... Onde estão essas pessoas? O problema, ele existe. E só vai aumentando, né? O problema, ele existe. São 9 pessoas por hora. Ok. O que vamos fazer, então, com isso? A gente vai ficar fazendo... Existe uma dor. A dor do familiar tá aqui. Mas essa dor não vai me trazer a minha mãe de volta. A gente precisa agir. Existe uma lei federal. Então, a sociedade precisa olhar para essa causa e falar: caramba, eu não estou imune de passar por isso. E outra coisa, não esperar acontecer. Exato. E existe a prevenção de diversas formas. Uma delas é exatamente isso que a gente está falando aqui. Entendeu? Falar, caramba, vamos olhar para o próximo, vamos baixar, vamos ter empatia, menos julgamento. Que nem você vai abrir o boletim de ocorrência, que tem vários casos de mães, como os casos das mães da Sé, que vão lá, aí o delegado fala: mas ela fugiu com o namoradinho. Eu ia falar isso. Daqui a pouco deve volta. escutar? Isso. Até você encontrar... Você não tem certeza do que aconteceu. E tanto, então gente, que é uma coisa que eu falo muito, inclusive para meus filhos, e eu acho que é uma das grandes coisas que causa desaparecimento são os crimes de internet. Esse é um dos também. Tanto que na pandemia, durante a pandemia, não diminuiu expressivamente o número de desaparecimento de pessoas, crianças, enfim. Pois, deve ter aumentado, talvez. Ficou muito diferente. Porque assim, todo ano sai o anuário, a gente tem um anuário de segurança pública. Então lá tem dados de todas as por exemplo... Estatísticas e tudo mais. Então... Em 2001 saiu esse anuário e eram 7 pessoas por hora que desapareciam referente a 2020. Hoje a gente está falando de 8 a 9. Então, assim, pensa só, na pandemia, o que tava todo mundo trancado. Desapareceram 7 pessoas por hora no meio de uma pandemia. Aí a gente tem aquela ilusão... Não, meu filho ou alguém tá ali no computador, tá seguro. E outra coisa, pode acontecer... Na minha família não tem ninguém desaparecido, mas eu sei que amanhã pode acontecer na minha família. Pode acontecer na família de todo mundo. Eu tive um conhecido próximo agora que eu comentei com vocês. Assim, ou a gente se liga e a gente começa a ter empatia para com o outro, porque isso pode acontecer na minha família, pode acontecer na família de todo mundo. Ou senão a gente só vai pensar, isso acontece no vizinho. E aí, quando... A água bater... Bate né? Aí é que vai se ligar, aí é que vai querer ter empatia, não adianta mais. E eu acho assim, por exemplo, igual você falou, a primeira coisa, você vai, presta atenção nos detalhes. E aí você viu que tem algo diferente, procure a polícia. Cheguei lá, cara, nem que se você vá com a lei, né? Exatamente. Vá com a lei. Vai com a lei. Ou vai lá no Google, coloca assim, lei... Federal, pessoas desaparecidas. E eu posso dizer mais? Já que hoje a gente tá no mundo digital, ele não quer fazer? Então você vai fazer o seguinte, você tá com a lei, você vai pegar o seu celular e vai filmar. Na hora que você estiver lá, ele não quer fazer. Gente, tô aqui na delegacia, porque agora, infelizmente, isso aqui também virou uma arma. Virou. Então, use a seu favor, use para o bem. Aí ele não quer fazer? Gente, tô aqui procurando, então, a delegacia não quer procurar, então vamos compartilhar com você. Meu bem, te dou um segundo, né? Pra começar a Infelizmente, a gente tem que ser assim.
Tem que ser. Eu acho que assim, a lei, ela existe. Por isso, olha só a importância da gente conhecer as nossas leis. O brasileiro, ele desconhece qualquer tipo de lei. Não tô nem falando dessa. Quem dirá essa, né? Os bandidos conhecem muito. Muito, claro. Nós, que estamos aqui do lado de fora... A gente não conhece nada dos nossos direitos. E olha como é necessário a gente conhecer os nossos direitos. Então, assim, até os familiares... A gente tá falando de uma média aí de 60 mil pessoas que desaparecem por ano. E aí a gente tem uma média de... quase 50% que retornam, que são encontradas vivas ou mortas, enfim. E esse outro restante não é encontrado e vira um número, uma estatística, que nem o caso da minha mãe. Sim. E aí isso vai virando um montante. Sim, uma bola de neve. Vai virando, vai igual aumentando. você falou, e depois ainda cai no esquecimento, né? Cai no Você vai esquecimento. procurar, Então, você já não tem mais nem informação. Então a gente tá falando em torno de umas 200 mil pessoas que estão desaparecidas até hoje, desde que quando foi feita toda essa contagem, esse controle que começaram a fazer. E aí você para e fala assim, caramba, é muita gente. Aí você pega 200 mil pessoas desaparecidas, são 200 mil famílias. Sim. Essas 200 mil famílias, elas conhecem os seus direitos? Não. Elas sabem que pela lei ela tem o direito de ter um acompanhamento psicológico, jurídico? Jamais. Não. Jamais. E é o nosso direito. E ninguém fala. Ninguém fala, não é divulgado. Uma coisa que é exemplo de como não é divulgado. No ano passado, que eu achei muito bacana e positivo, é mais um passinho naquele degrauzinho, né? Mas um passinho que bom, formiga, né? Que é assim, eles fizeram uma campanha nacional de coleta de DNA para familiares de pessoas desaparecidas. Eu vi isso. Eu vi. E assim, eu fiquei Achei sabendo, incrível. eu familiar de uma pessoa desaparecida. E E eu aí? fiquei sabendo por acaso, rolando a barra da rede social. Eu falei, Eu vi a matéria. Aí, na semana porque foi uma semana de campanha. Ia começar, acho que na terça-feira. Na segunda noite, num jornal de grande mídia, aí sim eles fizeram um flash de uma chamada. E aí cresceu o número de cadastros ali, mas mesmo assim super pouco. A gente tá falando de cerca de 200 mil pessoas desaparecidas no Brasil. É porque não chegou a todo mundo. Não chega. Não chegou a informação Sabe a todo por quê? mundo. Porque não tem uma campanha. Sabe a campanha da vacina? A gente pode fazer uma campanha dessa, entendeu? Não, e outra, além de fazer uma campanha para quem desapareceu, prevenir, né? Prevenir. Fazer a prevenção também. E outra, falar assim, ó, não precisa aguardar 24 horas. Sim. Não, eu acho que esse é o primordial. Porque se as pessoas fossem rápidas, mais rápido a gente achava. Principalmente, mais uma vez, eu volto ao que você falou, crianças, gente. Criança. A criança Agora, essa história de prevenção que a gente estava conversando, eu queria levantar aqui, é o seguinte, é de você entender o seu parente, é de você entender o seu filho, é de você não julgar, de você não, assim, perceber como é esse ser que tem dentro da sua casa e respeitá-lo. Porque se você, por o dogma ou por qualquer coisa, você não respeitar, você tá criando provavelmente um ser que vai entrar para essas estatísticas. ou vai essa sumir. estatística, ou que a gente fala do suicídio. E aí depois não Exatamente. adianta ficar, entendeu? Com dor Onde de eu cotovelo, errei. onde eu errei. Não. Ele entendeu? tinha tudo. É. Ah, tinha. Você Entendeu? entendia os medos, Então, né? eu acho que a gente tem que... A palavra é aceitar. É aceitar o ser que tem dentro da sua casa, que não é igual a você, não é o que você quer que ele seja, é um ser que você tá criando pro mundo. Tá? Exatamente. E é tanta coisa, assim, a gente tava conversando, é tanta coisa que vai chegando ao desaparecimento, ou a É uma outra pontinha. coisa. Aí É uma vai pontinha que puxando, você vai, vindo aí você vai várias falando. coisas. Ontem eu postei nas minhas redes sociais que eu achei incrível um vídeo da Gabriela Prioli. Eu repostei. Você viu? Eu repostei. Cara, aquilo lá, ela tava falando sobre religião, né? Tolerância à religião. Eu sou espírita, minha família é espírita, a família do meu pai é católica. E quando a gente... eu tenho 35 anos, né? Vou fazer 36. Então, pensa espiritismo quando eu era criança. Assim, um preconceito total. Então, assim, eu fui estudar na escola das irmãs. Ixi, piorou. E eu tinha que ir à missa. Eles não respeitavam. Tipo, não, você tem que ir à missa. E aí, tá, enfim. O que eu quero chegar é o seguinte... É que depois olha pra você ver, depois de quantos anos que eu fui parar pra pensar. Ontem ela falando, você acredita em Deus? Qual que é o seu Deus? Quantas vezes eu mentia a minha religião pra eu ser aceita
num lugar. Exato. E eu não tô falando assim de 20 anos atrás, não. Recente. Tô te falando ao cadastrar um currículo. É isso aí. Eu ainda, E minha aí, querida. só que eu lembro de quantas vezes doeu em mim. Eu sei. Porque tio, tia... tem que voltar pra Deus. É impressionante. E aí, as dores que mexem com você, sabe? Então, assim, pra mim, claro, não chegou a esse ponto de, nossa, quero sumir daqui. Não, mas porque eu tenho uma base familiar. E se eu não tivesse essa base familiar? É isso que a Exatamente. gente fala, da base familiar. A pessoa tem que se sentir importantíssimo. acolhida dentro de casa, independente das escolhas que ela faça na Essa vida. é uma das maiores prevenções. É. Principalmente quando a gente vai falar do desaparecimento de adolescentes. Sim. Entendeu? Porque assim, a gente sabe que a adolescência, gente, todo mundo já passou por essa fase. É a fase da rebeldia, É a são fase os que você acha que hormônios. sabe tudo e você não sabe nada. Nada. E aí aqueles hormônios e tudo mais. E a gente tem um conflito muito grande das gerações. Então, por exemplo, eu tenho 38, o meu filho tá com 13. A gente tá muito próximo porque são mentalidades diferentes. Aham. A nossa geração desconstruiu muita coisa. Sim. Foi mais fácil. Foi Mais mais fácil. fácil. Porém, ainda assim, a gente tem essas questões de tipo... cada casa tem a sua educação. Sim. A gente não pode entrar também nessa questão. Aham. Mas o que eu quero dizer é assim... os hormônios dos adolescentes, todo mundo rebelde e tudo mais. Então, a gente precisa olhar para esse adolescente e entender... não adianta a gente falar não pra tudo. A gente tem que pôr Exatamente. limites. Óbvio que a gente tem que pôr limites, gente. O limite, ele é essencial como o amor é. Com. Exato. Porém, não adianta só entrar na questão do não. Não. Porque o não vai levar o adolescente... Mas, assim, por que não? O meu filho me pergunta. É. Então, assim, mãe, mas por que você não quer deixar eu ir em tal lugar? Aí eu falo, não. Aí ele fala assim, mas você pode me explicar o porquê Isso. não? Então, a gente deve uma explicação do porquê não. Para que essa criança entenda. E Diálogo. E eu vou te falar uma gente. coisa que eu Diálogo. aprendi essa semana ouvindo um podcast. Ela falando assim, esse negócio de não. E hoje é muito mais difícil hoje ser mãe, porque é tanta informação que chega para os nossos Muita, filhos que a muita gente não informação. sabe para onde correr, né? Sim. E ela fala assim, você tem que falar não. Mas você fala não quando for não. Se você for falar não e você sabe que o seu não vai terminar em sim, então já Isso. fala Já sim fala de uma sim de uma vez. vez. Exato. Porque pra ele saber... perde, né, aquela- Porque pra ele saber quando é não, vai ser não. Você vai Isso. explicar, você não vai alterar a voz, você vai sentar, você vai E tem que explicar. explicar o porquê. Olha, meu filho, hoje você não vai poder ir em tal lugar por conta disso. Mas amanhã, ou no tal dia, eu posso, não sei o quê. Por quê? Pra não ter a quebra de confiança. E é o diálogo que você traz o seu filho pra perto de você. Sim. Isso. E não é o proibir. Sim. Não é o medo, Não né? estou te proibindo, mas hoje você vai entender que você não vai poder ir naquele lugar por esse motivo. E aí, se você começa a ser muito radical com o seu filho adolescente por N questões, e aí ele foge. Aí chega... Eu sou rebelde, faço a Vai mochilinha. embora. Gente, eu quando era criança, eu já fiz a Eu minha Gente, mochilinha. eu fugia pra Eu fugi. Mas é garagem. uma coisa da criança, tipo, fugi pro eu vou sótão. fugir pra casa da minha tia. Aham. A gente avisava onde Não, minha ia. tia vizinha, entendeu? Eu vou fugir pra casa da minha tia. Então, toda criança tem essa coisa. quem Sempre nunca? teve. A nossa mãe fala. Vocês vão ver, amanhã vocês vão acordar, eu não vou estar aqui, que eu não aguento mais. Também. Tá vendo? São frases prontas que a gente carrega. E aí, Que vem... preste atenção, entendeu? O adolescente, ele dá... Nós damos indícios de tudo. Tudo. Dessas frases, dessas ações. Então, eu vou sumir, não sei o quê. Se seu filho falou, eu vou sumir, senta e conversa com ele. Algo tá incomodando Algo tá ele. incomodando. O que tá te incomodando? Por que você quer sumir? Vem conversar comigo. São prevenções e é o acolhimento que a gente tem que ter. E sabe o que é o pior, você falando nesse negócio? Principalmente os adolescentes, que a gente sabe que tem um índice muito forte de desaparecidos e tal. É que às vezes nessa palavrinha, eu gosto... minha mãe não deixou eu ir em tal lugar. Aí pega e vai escondido. E aí nesse meio termo, não é que ele fugiu. Algo aconteceu naquele meio termo. E tudo pode acontecer, né? Então, você já fica assim... Porque... O seu não, que iria virar um sim ou algo assim, você poderia ter levado, poderia ter buscado. Aí vem a sua culpa. Que não adianta nada. Então assim, gente, é o diálogo, É o filho. diálogo. Então, quando a gente vai falar de adolescente, também de criança, é o acolhimento. A prevenção é a primeira coisa. É a primeira coisa. Entendeu? Tudo. Agora, sim, por exemplo, a gente tá falando de criança. E, gente,
parece que é piada, ou parece que é fake, ou parece que é, sei lá, coisa de novela e de filme. Mas as crianças desaparecem em shopping, em parque e na rua ou no bairro de casa. Filho, vai comprar um pão pra mim. Mãe, eu vou ali na padaria comprar um sorvete. Exatamente. É nesse percurso ridículo de 80 metros que a criança desaparece. Eu vi um caso desse de uma menina que passou na televisão, infelizmente, né, o final não foi... Né, chegou à morte, você viu? Vi. A mãe pediu pra ela ir, acho que no bar, na padaria. No mercado, acho. E só que era de costume, de dia, né? De dia, mostra, rotina normal. Normal. Um carro passa, Pega a menina e some com a menina. E assim, diz que era muito perto de casa. E gente passando e tal. Então, assim, infelizmente, a gente nem isso tá podendo ter mais. E aí entra um outro lado que é importante. Falar mais sobre a causa do desaparecimento de pessoas. A gente tem, então, um lado da prevenção, que é isso que a gente falou. E aí a gente vem um outro Só que lado isso da também, sociedade. por mais às vezes converse, isso também não tira... exime. Mas, a gente tá falando do lado da prevenção. Agora a gente vai falar de um outro lado, que é a responsabilidade da sociedade. Pô, se você tá vendo uma criança, um adolescente, sei lá, tá andando na rua, para um carro, você viu. E você não faz E nada. a pessoa coloca aquela criança ali... Peraí, tem algo errado. Gente, vamos isso que olhar. acontece muito. Sabe, vamos reparar no próximo. É isso. Mas não é reparar do sentido, vou cuidar da vida do outro. Não é isso. Às vezes, você cuidar. eu penso assim, mas eu vou ter medo de chegar lá perto. Tudo bem, anota a placa, liga pra polícia, olha, eu vi algo estranho acontecendo aqui. Acabou. Então, já tá fazendo sua parte. Porque às vezes, assim, a pessoa fica meio... mas, né, se o será cara que é alguém tiver... conhecido? Não, ou se tiver armado, algo assim. Então, tira a foto... Nossa, tô aqui. Tira a foto do celular. Já liga pra polícia. Hoje a gente tem isso, né? Se Hoje não a gente for nada, vai dar tudo certo. Gente, mas você sabe que você falando isso, me vem muito à cabeça quantas coisas que a gente vê... A gente vê e não vê. E não vê. Porque a gente vive no automático. Sim. Sabe? A gente vive no automático e a gente vive aqui assim, ó. A gente tá sempre... Não, e parece que a gente não sabe mais conviver pessoalmente com as pessoas. A gente não liga mais pro outro. Não. A gente não conversa mais, a gente não... A vida do outro é sempre muito... uma das outras coisas que causa muito desaparecimento, assim, que eu vejo que... Eu já até vi casos, assim... eu gosto de acompanhar jornal, eu gosto de acompanhar essas coisas. A rede social, ela tem um lado muito bom, muito positivo. Mas mexe muito com o ego dos adolescentes, das crianças também. Mexe muito. Haters. Sim. Né? O quanto é perigoso isso, o quanto tá perigoso. Então, eu acho que isso também é uma arma que você tem que saber muito o que seu filho tá fazendo. Exato. Né? Porque o desaparecimento, a vontade de desaparecer ali, pode surgir dentro da sua casa. Sim. Na hora que ele, às vezes, tá conversando com um coleguinha e fez alguma coisa. Ou a mãe também manda... Porque lá em casa acontece... Gente, eu já escutei do meu filho, de 9 anos. Filho, tá na hora de desligar o computador. Eu odeio essa casa. Eu vou sumir dessa casa. Vocês não deixam eu fazer nada. Eu não... Quantas vezes meu filho já falou, eu vou sumir, eu vou o quê? Eu falo, toda casa é igual, né? É igualzinho, não muda, porque a frase muda, gente. E eu falo, eu choro. Às vezes eu choro assim, eu tô tão fácil assim, onde que eu errei? Não, e não é. É porque e eu não sei, parece menino, que é um assim, chip sabe? que vem instalado em todos eles, porque as frases são iguais. São. Mas aí é aquela coisa da gente respirar. A meditação. E falar tá assim, funcionando. vem aqui, vamos gente. conversar. O que tá faltando, né? Vamos conversar. Vem no colo, às vezes é só um abraço. Ponto, acabou. Agora, assim, esse negócio da gente não olhar pro lado, né? Um exemplo de como a gente vive no automático. Uhum. A gente tá andando na rua. Tem uma pessoa que tá lá em situação de rua. Uhum. E aí ela tá te pedindo, de repente, algo, ou ela pede, ou ela nem pede, ela tá simplesmente deitada. Deitada na rua. E você passa, um o outro objeto. passa. Não, é um objeto. E vai e volta e ninguém olha pro lado. Gente, olha só. Aquela pessoa, ela tem uma família, ela nasceu de algum lugar. Exatamente. Entende? Então, assim, vamos olhar pro próximo, porque aquela pessoa que tá ali... mas ele é alcoólatra. E ele é um ser humano antes de ser um alcoólatra, antes de tudo. Ele é um ser humano
E ele está em situação de rua. Ele não nasceu na rua. E outra, eu te falo mais. Além de você olhar pra quem tá na rua... Gente, quase todo lugar que a gente vai... Assim, cidade pequena não tanto. A minha cidade some muito idoso, gente. Direto. Que é uma outra questão. Alzheimer. Alzheimer, que é uma questão de saúde Graças mental. a Deus, a maioria graças não, todos foram encontrados. Mas bom. lá tá demais. É uma coisa que tem que falar, prestem atenção. Porque, tipo, ele sai pra ir ao banco, não volta. Na minha cidade tá muito, assim... Mas esse negócio de olhar pro lado, que eu acho tão importante, olhar quem tá ali, prestar atenção. Onde você vai? Você entra num restaurante, tem uma foto de alguém. Sim. Comece a reparar. Comece a reparar a foto de alguém. Sim. Quem tá ali... Cara, você pode ser alguém que você esbarrou que você na esbarrou. rua. E eu acho que isso deve acontecer tanto. Muito. Porque ninguém coloca uma foto aleatória ali. E assim, você falando da questão da saúde mental, que é o Alzheimer. Aham. Ele é um alto índice. Gente, Alzheimer, infelizmente, é comum. Mais Muito. comum do que a gente imagina. E tá em... E isso é a maior causa Causa. para os idosos desaparecerem. E aí mora um perigo. Porque ele sai, aí ele vai para a padaria, vai para o banco, sei Dá lá. um apagão. Dá um apagão e aí ele não sabe voltar pra casa. Aí, beleza, ele não sabe voltar pra casa. Tudo pode acontecer, ele pode ser atropelado. Cair, que aí é o pior. Aí ele vai parar pro no hospital. Se ele, de repente, ele sai sem documento, como vamos Ou ele foi no banco encontrá-lo? receber, tem dinheiro, alguém aproveita, Alguém ainda aproveita. bate, ainda faz uma maldade. Exatamente, Gente, tem muita coisa. Eu falo assim, tem uma amiga minha que falou que ia fazer isso, como tava sumindo muito, ainda tá, direto lá em Passos tem. Ela falou que ia colocar uma pulseirinha. Mas a pulseirinha é uma alternativa muito Sabe boa. essas pulseirinhas, gente, de balada mesmo, que você Isso. vai e compra em lojas? Isso. Ela falou que ia colocar Colocar a pulseirinha, um endereço e um telefone. colocar, inclusive, o número do SUS, da carteirinha do SUS, é Ah, importante. isso que me falaram, é verdade. Colocar muito o número da importante. carteirinha. Porque assim, gente, Sim. o SUS é pra todo mundo. Não tem exatamente. erro. Porque assim, é muito, muito real. Se você é atropelado na rua, quem vai te socorrer? É o SUS. SUS, não adianta. Eles não vão te saúde. perguntar se você tem plano de saúde, Ponto. gente. É isso. É. o SAMU que vai te Exatamente. socorrer, SUS. Então, assim, pulseirinha com o número do SUS, um telefone de contato, que seja do filho, sei lá. E é isso. Outra coisa que eu já vi também que desaparece, e eu como mãe, ainda meus filhos não foram, mas eu falo que se um dia for, eu vou colocar pulseirinha. Passeio de escola. Também. Ah. Você viu? Eu não sei se você já viu, mas eles inventaram agora. Sabe a tatuagem de criança que você faz com água? Aham. É uma tatuagem que vem escrito o nome da criança e alguma informação pra quando não vai vi. pra excursão. Então. Então você coloca isso, é uma tatuagem. E aí a criança vai pra excursão. Porque o índice de crianças que somem em passeios escolares, mamães, são muitos. Porque assim, mas é responsabilidade da escola. Ok, mas você está falando de 100, 200 crianças, né? Então, o que custa? Vai lá, coloca uma pulseirinha, um telefone, né? Sim. E quando eu viajo, eu faço isso muito com meus meninos. Eu tenho mania de pôr no bolso. Eu nunca... Olha pra você ver, uma coisa tão boba, eu nunca tinha pensado na pulseirinha. Mas eu tenho mania de colocar no bolso. Sim. Um telefone é onde tá. Sim. Porque a irmã do meu marido, quando ela era criança, eles iam muito pra Cabo Frio, ela sumiu. Só que como ela ficava sempre, o moço que achou ela na areia, falou, onde você fica? Eu fico num prédio assim, assado. Graças a Deus, fui uma pessoa boa. E levou ela até o prédio. Isso sim, já tava todo mundo desesperado. Na época não tinha celular, não tinha essas coisas. Mas também conversar com a criança. Olha, você tá aqui em tal lugar. Dependendo da idade, a criança já consegue guardar. Já consegue. Agora, e essa geração, eles são muito espertos, gente, né? eles têm mais memória que a gente. Uma coisa interessante que me falaram uma vez, eu acho que é no Rio de Janeiro. Gente, praia, é comum as crianças se perderem. Até a gente se perde. Até a gente, você entra no mar, você vai te levando, né? Então, uma das coisas que eles fazem, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, quando uma criança desaparece ali,
eles começam a bater palma. Olha, que legal. Todo mundo começa a bater palma. E aí eles têm lá, já é meio que cultural, e aí eles colocam a criança, se a pessoa encontrou aqui em cima, então já sabe. E aí começa a bater palma. É um lance assim. Então, isso são ações dicas, gente, da sociedade. Não, e são ações tão pequenas que a gente quase não ouve falar. Olha, né, por exemplo, nunca pensei na pulseirinha. Eu sempre ponho um papelzinho. Sim. Mas a pulseirinha a gente nunca pensou. Pulseirinha é legal. Na praia, por exemplo, que é um índice que some muito. Gente, é desesperador. O meu primo também, pequenininho, ele desapareceu na praia e foi nesse lance dele entrar no mar. E aí você vai ver. eu sei que ele tava lá longe, assim. E aí, Deus me livre e guarde. Pode tudo acontecer. Tudo pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que os pontos que a gente pode se destacar pra gente finalizar, eu acho que é conversar. Muito. Se eu esquecer alguma coisa, eu quero que vocês completem. Conversem. Não é só com o familiar, não. Com os amigos, com o vizinho. Hoje a gente parece que não sabe nem quem mora do lado. Olhar pro lado, né? Converse. Base familiar. Respeito. Muito respeito. Cara, a minha fé não é melhor que a sua. A sua não é melhor que a minha. Minha orientação sexual não é melhor que a sua. Você não tem que entender minha orientação sexual. Pelo amor de Deus. Por favor. Tem problemas? Tá com algum problema? Alguma dificuldade? Fala. É uma coisa que eu tava conversando com a Paloma Atriz e a gente tava falando, às vezes a gente tem dificuldade de falar. Escreve. Né? Quem tem... Olha, aconteceu isso e isso. Escreva. Medicamentos, né? Fica de olho em medicamentos, se a pessoa tá tomando, se a pessoa não tá tomando, que é no caso de Alzheimer. Gente, crise de ansiedade. Eu tomo remédio de crise de ansiedade. Se eu fico 3 dias sem tomar crises, eu tenho abstinência. Te dá tontura. Então, se eu estiver na rua e cair e bater a cabeça. São coisas pequenas, né? Sim. E não esperem as 24 horas. Jamais. E me fala uma coisa. Para quem quer saber mais do seu projeto, como que funciona o projeto, como que a pessoa fica por dentro mesmo. Nas redes sociais, Voz e Visibilidade. Gente, eu vou colocar, a gente vai divulgar, tá? Isso. Então, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Voz e Visibilidade. A gente acaba girando mais coisas ali no Instagram. Uhum. No canal do YouTube, a gente começou agora a dar uma movimentada. Então, agora, a partir do dia 11, a gente vai ter um espaço numa TV web lá de Cotia. Que legal. Então, uma vez por semana, vamos dar voz para essa causa. Então, a gente vai levar, assim, esse assunto... A família também, às vezes, que estiver passando por isso, né? Família que estiver passando por isso, desapareceu alguém, pode entrar em contato, não sabe o que fazer, estamos lá para ajudar, para orientar. Então, por exemplo, desapareceu, o que eu faço? Primeiro passo, então, a gente sempre dá a dica. Lá no Google, você vai escrever cartilha pessoa desaparecida. Baixa uma cartilha que é do Ministério Público e lá tem o passo a passo, isso é importante. Não aguardar as 24 horas. Se você viu alguém, reconheceu, você tá andando na rua, reconheceu alguém... Mesmo que você tenha dúvida. Eu tô com dúvida. 181. Uhum. Andou na rua, você falou assim, aquela pessoa parece um cartaz que eu compartilhei, que eu vi, sei lá, 181. Olha, eu vi uma pessoa que tá desaparecida no bairro tal, endereço tal E outra coisa, hoje não tanto, mas há 20 anos atrás a gente recebia muito trote. Isso que eu ia porque falar, era tudo ligação. Gente, pelo amor de Deus, né? Já tá com a dor da família, né? Chega, né? Vamos parar de ser... Eu não vou nem acontece. falar a palavra aqui, né? Mas acontece ainda isso? Acontece. Principalmente charlatões. Então, por exemplo, vê aquela família que tá... totalmente desesperada. Eu sou detetive, eu cobro tanto entendi. E tal. Já vai pro lado de pegar o dinheiro. Exato. Outra dica importante que agora me ocorreu, que é importante a gente falar. Desapareceu uma pessoa, criança, adulto, não importa a idade, não coloque no cartaz recompensa, gente. Isso não. Porque não tem sentido. Você não há necessidade de você pôr recompensa. Isso só vai atrair pessoas, charlatões e tudo mais. Exatamente. Então, assim, o cartaz pode ser feito por você ou pode ser feito através de ONGs. A gente tem a Mães da Sé, tem o Espírito de Servir. Entre em contato com Voz e Visibilidade. A gente vai orientar quais são as ONGs para vocês entrarem em contato. Sérias, né, gente? Sérias, que eles vão fazer os cartazes, eles vão divulgar, enfim. Essas são as recomendações. E eu acho que também não custa...
sei lá, uma vez por semana, uma vez no mês. Pega suas redes sociais, compartilhe algum desaparecido, Sim. né? Isso ajuda tanto. Ajuda e é muito louco que funciona. Funciona. Porque quando você compartilha, o alcance disso é mundial. Assim, e às vezes você não tem noção, Sim. né? Não Você tem noção, só expande. que é um que vai passando pro outro, que vai passando pro outro. As redes sociais, elas ajudam muito no encontro de pessoas. Então, por isso que é importante a gente compartilhar. Mas o mais importante não é compartilhar por compartilhar. Não. É você entender a causa. Sim, como né? se fosse com você. Como se você tivesse... Se coloca no lugar do outro. É Na a vida, empatia. tudo é se colocar no outro, é né? tudo no lugar do outro. Eu tenho uma rapidinha, uma história, que assim, é como os vizinhos têm que se... Como a gente tem que sempre cuidar de todo mundo. Eu cresci num bairro, e eu sou músico, a minha vizinha não gostava de música, vivia brigando comigo, vivia me xingando, xingando. Um dia ela passou mal, e só tinha eu pra acudir. E ela morreu nos meus braços me pedindo perdão. Então, assim, não espere Não. uma situação dessa pra você ligar pro seu vizinho, trate bem, sempre esteja com ele, porque lá eu aprendi que eu não sou nada, que eu preciso de todo mundo, inclusive do mendigo da rua, se eu cair lá, que é o mendigo da rua que vai me acudir, Que vai te salvar. é que vai me salvar. E, sabe, assim, não adianta polaridade, não adianta partido político, não adianta time de futebol, não adianta nada. Não, você não precisa pensar igual a mim. Sim. Mas você tem que respeitar Tem o que que respeitar eu penso. Exatamente. E sempre tratar bem, porque você nunca sabe de quem você vai precisar nessa vida. E olha, vai precisar. Não adianta. A gente sempre precisa. Não adianta. E olhar pro outro com esse carinho, com essa empatia, Eu acho que com acolher. paciência. A gente anda com muita falta de paciência. E eu acho que a gente também anda faltando memória afetiva. A gente esquece muito rápido a importância dos outros na nossa vida, né? Então eu acho que é conviver mais, conversar mais, Sim. né? Ouvir mais. E ter paciência, gente. Ninguém é igual a ninguém. Parem de brigar, igual política. Gente, para de brigar. Daqui uns dias eles estão aí, ó, Se abraçando. se abraçando. E você degladiando na rua. E você aí por brigando nada. com o pai, com a mãe, com o filho. Porque hoje, infelizmente, a gente pode mais nem conversar em casa. Né? Então, é isso. Olha, eu queria muito agradecer vocês que terem agradeço. vindo. Eu que agradeço. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar tudo. E eu vou me comprometer. Uma vez por semana eu quero... Quem tiver algum familiar, algum conhecido desaparecido, pode me mandar. Eu vou colocar nas minhas redes sociais. Se chegar até você, você pode me repassar. Sim, Manuel, pode a gente deixar. conversa pra Gente, caramba. Ainda eu quero que você volte aqui, porque eu quero ouvir você tocando, Pode deixar. gente E eu do vou céu. voltar, eu vou voltar. Gente, dizer que o Manuel realizou meu sonho de eu entrevistar o Seba, quem fez faculdade na minha Vou voltar época. com ele. Vou voltar com ele. Volta com ele, porque quem fez faculdade na minha época sabe o que é Inimigos da Capeta. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo Obrigada. espaço, viu? Gente, boa noite. Eu vou deixar todas as informações. Por favor, se amem mais, respeitem mais. Olhe para o outro, não olhe só para o umbigo, não, tá? E as redes sociais, tá todo mundo perfeito, mas ó, não é assim não, tá? Boa noite, fica aqui no VRT Channel, um beijo. Gente, ó, quem tem Amazon aí, entramos pela Amazon também. Então é isso, um beijo, até a próxima, tchau. 9 pessoas desaparecem por hora no Brasil.